Ela apertou o botão errado e entrou em um lugar onde nunca deveria estar. Mas não foi isso que fez o coração dela parar. Foi quem ela viu quando tentou sair. Alguns erros parecem acidentes, mas são exatamente o que muda tudo. Essa é a história de Alara Voss. E tudo começa com uma porta errada. A Lara estava atrasada. Muito atrasada. Era o aniversário de May, a única pessoa que nunca a abandonou. Mas em vez de estar no jantar, ela estava no 7º andar do Orion Tower, num lugar onde ela claramente não pertencia. O restaurante era silencioso, luxuoso, frio. Cada mesa ali custava mais do que ela ganhava em um mês. E mesmo assim, ela estava ali, com um vestido de brechó, costurado por ela mesma, nos pés, sapatos da mãe, um pouco grandes, preenchidos com papel. A mãe sempre dizia, se não encaixar, a gente dá um jeito. Mas naquele lugar, ela não sabia como dar jeito. Ela virou para ir embora e então viu Derek Hale rindo do mesmo jeito de sempre. O mesmo homem que um dia disse, você não pertence ao meu mundo. A mensagem veio às 23h47, sem explicação, sem coragem, e ela esperando em um restaurante vazio, vestida, pronta para ser descartada. 2 anos depois, ele estava ali, perfeito, como se nada tivesse acontecido. Se ele a visse sozinha, ela sabia, aquele olhar de pena, de confirmação, como se dissesse, eu estava certo. Ela não daria isso a ele, não de novo. Olhou ao redor, rápido, uma mesa, um homem sozinho, uma cadeira vazia. Ela foi, sentou, pegou o cardápio, escondeu o rosto e sussurrou, por favor, finja que me conhece. Silêncio. Então ele respondeu, claro, mas você vai precisar parar de tremer. Ela olhou, e ali estava ele, Callister Wren. Ele não perguntou nada, não julgou, apenas chamou o garçom. Uma taça de rosé para ela, como se ela sempre tivesse pertencido ali. Você está atrasada, ele disse. A Lara entendeu, entrou no jogo, trânsito. Em segundos, ela deixou de ser uma intrusa e virou alguém esperada. Derek olhou na direção deles. O coração dela travou, sem olhar diretamente. Callister moveu o vaso de flores. Poucos centímetros, o suficiente para esconder o rosto dela. Simples, preciso, silencioso. Ele não estava fingindo, ele estava protegendo. Seu nome? Ele perguntou. Alara. Minutos passaram e algo estranho aconteceu. Ela começou a relaxar, porque Callister não tentava impressionar. Ele escutava, de verdade. E você, o que faz? Ele perguntou. Design freelancer, ou seja, tentando sobreviver. Ele quase sorriu, resposta honesta. E você? Ela perguntou. Imóveis. Um homem se aproximou. Sr. Wren, respeito absoluto. A Lara percebeu, algo estava errado. Esse prédio é seu? Ela perguntou. Ele respondeu simples, sim, silêncio. Ela não ficou impressionada, nem animada, porque o que chamou atenção não foi o dinheiro. Foi o jeito que ele olhava para ela, sem medir, sem julgar, sem comparar, como se ela fosse suficiente. E isso ela nunca tinha sentido antes. O elevador descia em silêncio. A Lara observava seu reflexo no espelho. Era a mesma pessoa, mas algo dentro dela não era mais. Algo tinha mudado naquela mesa. Na forma como foi olhada, na forma como foi tratada. Pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentiu pequena. Você deixou seu número. A voz de Callister foi calma, sem pressão, sem expectativa. Foi impulso, ela respondeu. Ele fez uma pausa. Às vezes, são os impulsos que mudam tudo. As portas se abriram e ela saiu, sem olhar para trás. 2 dias depois, 07h14 da manhã, número desconhecido, ela atendeu. Callister Wren, amanhã, traga seu portfólio. A ligação terminou, sem explicação.
Ela ficou parada, tentando entender se aquilo era real, mas a realidade era outra. Aluguel atrasado, trabalho instável, esperança quase acabando. Ela não tinha luxo de duvidar. Então foi, mesmo sem acreditar totalmente, porque às vezes a gente só precisa tentar. O escritório ficava no alto, muito alto, vidros enormes, vista infinita. Tudo parecia caro, perfeito, controlado, mas Callister não parecia nada daquilo. Camisa simples, café na mão, sem esforço para impressionar. Mostre. Foi tudo o que ele disse, sem sorriso, sem julgamento. Ela abriu o portfólio, sem filtro, sem maquiagem, só a verdade. Trabalhos pequenos, clientes comuns, mas cada detalhe, feito com cuidado. Ele parou em um projeto, simples, diferente. Esse aqui não existe, ela respondeu. Ele assentiu. Eu sei. Silêncio. Mas deveria existir. Ela não respirou por um segundo. Por que você criou isso? Ela respirou fundo. Porque as pessoas precisam de um lugar onde não se sintam perdidas. Ele fechou o portfólio, sem pressa, sem hesitação. Então vamos construir isso. Ela piscou. Como assim? Wren Gardens. E ali a vida dela mudou. Não com promessas, mas com uma oportunidade real. Os dias começaram rápidos, intensos, diferentes. E aos poucos, ela percebeu algo importante. Callister não era como Derek. Derek impressionava. Callister escutava. Derek falava bonito. Callister falava pouco, mas falava verdade. Uma noite ela ficou até tarde, cansada, com fome. Na mesa, uma sacola de comida, um bilhete simples. Não trabalhe com fome, sem nome, sem explicação. Mas ela sabia exatamente quem tinha deixado. Outra noite, a cidade acesa abaixo deles. Eu já tive um lar, ele disse. Ela olhou. E perdeu? Não. Pausa. Eu parei de construir. Ela respondeu sem pensar. Então volta. Silêncio. Mas não era vazio. Era cheio de algo que nenhum dos dois sabia nomear. Semanas depois, tudo que ela criou estava ali. Seu trabalho, seu nome. Então, Derek apareceu, mesmo sorriso, mesmo olhar calculado. Ele observou tudo. Ela, Callister, o ambiente. Ele analisava, como sempre fazia, calculando valor, utilidade, impacto. Se aproximou, sorriso controlado. Você mudou. Não era elogio, era julgamento. Ela não respondeu, não precisava mais. Ele se inclinou. Baixo, preciso. Só cuidado, para não esquecer quem você realmente é. As palavras vieram, como antes, mas não encontraram o mesmo lugar. Callister falou calmo. O trabalho dela é o melhor daqui. Sem exagero, sem espetáculo, só verdade. E pela primeira vez, isso foi suficiente. Dias depois do evento, a Lara estava revisando arquivos do projeto, Wren Gardens, o projeto que ela ajudou a construir, o projeto que mudou a vida dela. Ela abriu uma pasta antiga, documentos técnicos, relatórios, histórico do terreno. E então ela viu, antes de Wren Gardens, ali existia um conjunto habitacional. Famílias moravam ali há anos, mais de 40 famílias. Pessoas simples, histórias construídas naquele lugar, vidas inteiras dentro daquelas paredes. O terreno foi comprado, o prédio demolido, as famílias realocadas. Algumas receberam apoio, outras não. Algumas ficaram longe do trabalho. Outras perderam acesso a escolas e hospitais. Tudo estava dentro da lei, documentado, aprovado, mas não estava certo. A Lara ficou parada, o coração pesado, porque aquele projeto que ela acreditava representar lar, começou apagando o lar de alguém. E aquilo atingiu fundo, porque ela já tinha vivido isso. A mãe dela perdeu a casa. Mudanças constantes, insegurança, dor. Ela fechou o notebook, respirou fundo e foi até Callister. Você sabia. A voz saiu firme, mas carregada. Ele não negou. Sabia. E não me contou. Ela deu um passo à frente.
Eu criei algo para representar lar, em cima de pessoas que perderam o delas. Callister abaixou o olhar por um segundo. Não fugiu, não justificou rápido. O prédio já seria demolido, ele disse. Se não fosse eu, seria outro. E isso muda alguma coisa? Ela respondeu na hora. Dessa vez, ele não teve resposta. Você me deixou acreditar em algo que não era inteiro. A voz dela falhou levemente. E você sabia. Ele respirou fundo. Eu sabia que você veria isso assim. E foi ali que tudo quebrou. Não pelo erro, mas pelo silêncio. Ela não gritou, não discutiu, não pediu explicação. Ela apenas saiu. Porque algumas decepções não fazem barulho, só afastam. Dias depois, Derek ligou. A voz dele era conhecida, manipuladora. Ele disse, eu te avisei. Por um segundo, ela sentiu dúvida, mas então lembrou. Você não pertence. Ela desligou, sem resposta, sem voltar. E naquele momento, ela fez a escolha mais difícil. Ela escolheu a si mesma. Os dias ficaram silenciosos, mas diferentes. Ela voltou ao trabalho. A vida simples, mas com mais clareza, até que uma notícia apareceu. Nome conhecido, Callister Wren, um novo investimento, no mesmo bairro. Escolas, clínicas, apoio direto às famílias que foram deslocadas. Não era marketing, era correção. No final da matéria, uma frase. Todo lugar merece ser chamado de lar. Ela reconheceu. Era dela. Ele não pediu desculpas. Ele fez algo melhor. Ele mudou. Na semana seguinte, ela foi até o centro comunitário e lá estava ele, simples, ensinando. Ele olhou para ela, apenas assentiu, sem pressão. E aquele gesto disse tudo. A escolha era dela. Depois da aula, eles caminharam em silêncio. Eu não posso mudar o passado, ele disse, mas posso escolher o que faço agora. Ela respondeu, eu tenho medo. Então não se perca, ele disse, fique sendo você. Ela respirou fundo e disse, eu fico. Não por ele, mas por ela. Meses depois, um pequeno escritório. Nome na porta. Voz Studio. Simples, mas dela. Na parede, uma frase. Todo lugar pode ser um lar. E pela primeira vez, ela acreditava nisso. Naquela noite, ela voltou ao restaurante. Mas agora, ela não precisava fingir. Ela não estava procurando um lugar no mundo. Ela tinha encontrado alguém que fazia qualquer lugar parecer um lar. Ela escolheu ficar, e isso mudou tudo. Ela já estava em casa,